Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do segundo ano do médio. O tema será uma lista preparatória que eu vou colocar para vocês aí no grupo, para vocês fazerem o download, tá? Não precisa copiar os exercícios, né? Só posta a resolução. E esses exercícios eles vão dar base para a prova da AAP, que nós vamos já começar a fazer. Mas deixa eu terminar primeiro essa lista, né? Mas acho que na primeira quinzena de agosto a gente começa a fazer a AAP, tá? Então precisa entender esses exercícios, compreender essas ideias, para a gente poder fazer os exercícios lá da AP. Os temas principais foram as matrizes, né? A lei de formação da matriz, né? E as operações com matriz. E do sistema linear, a resolução e o cálculo de determinante, a resolução de sistemas de 2x2 e 3x3, né? E aplicando os três métodos, né, de resolução, que nós estudamos: o substituição, regra de Cramer e o escalonamento, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas foi esses que nós estudamos. Aí eu montei essa lista com alguns exercícios da AP também, porque a AP é um norte também para a gente poder ter as habilidades, né, da matemática e tal. E coloquei também alguns exercícios do Enem e os exercícios da ETEC também para a gente poder pensar nessa outra possibilidade, né? Então vamos lá. São 16 questões novamente, né? Tem alguns temas que são de anos anteriores. Um deles nós vamos estudar hoje, que é conhecido como relações métricas do triângulo retângulo. E aí eu vou pegar uma questão para a gente poder fazer, e na prova vai cair uma questão também sobre esse tema, relações métricas do triângulo retângulo. Aí vocês façam as anotações desse último tema, que vai ser o quarto exercício desse último tema da aula de hoje. Os outros exercícios é uma revisão, né, do que a gente estudou, né, envolvendo esses temas principais. Na sua maioria vai cair as operações com matriz e sistema linear, mas vai cair alguns temas um pouco que tem a ver com as outras matérias, né? A gente faz uma revisão bem basiquinha aqui para a gente poder auxiliar vocês, tá? Bom, então o primeiro exercício, o exercício 1, a gente vai fazer esse exercício da PUC aí e tal. Então, ó, considere as matrizes A. A matriz A é do tipo 2x2 e a matriz B também 2x2. É correto afirmar que o valor do determinante da matriz AB é esse AB, assim, junto, o A e o B, representação das matrizes, quando está junto, significa que é uma multiplicação de matriz, né? Então, para calcular o determinante, primeiro tem que multiplicar, depois do resultado final você calcula o determinante, né? Bom, então vai ficar dessa maneira aqui, né? Então a matriz A é essa, a matriz B é essa, tá? Para poder fazer a multiplicação, a gente precisa observar se a linha e a coluna é igual. Lembra desse diagrama que eu coloquei no começo aí quando a gente estava estudando, né? A linha e a coluna é igual porque a multiplicação de linha e coluna é feita dessa maneira. O 2 e 2 tá correto, é igual, então é possível fazer a multiplicação ou o produto, né? Também pode ser chamado assim, produto das matrizes. Os valores que sobraram vai ser a ordem dessa matriz, ou seja, 2 por 2, né? 2 por 2 também, a linha e a coluna é igual, tem duas linhas e duas colunas. O resultado que sobrou também é uma matriz 2 por 2, ou seja, o resultado dessa multiplicação tem que ser uma matriz de ordem 2, né? Ou 2 por 2, tá? Aí tem que fazer primeiro a multiplicação. Depois que fazer a multiplicação, só para lembrar, o A11 é o que? Primeira linha e primeira coluna. Então vai fazer 2 vezes 2, né? Mais ou menos, né? Que ali vai dar negativo, né? 1 vezes o menos 2, tá? Resolve, calcula o primeiro elemento. Depois escolhe um outro aí, né? Além do A1, você tem o A12, que é a primeira linha, segunda coluna. O A21, segunda linha, primeira coluna, e o A22, segunda linha, segunda coluna. Tem que calcular os quatro, depois você vai calcular o determinante. Como que calcula o determinante na matriz 2 por 2? Quem resolve os sistemas por regra de Cramer não vai ter muita dificuldade, que a regra de Cramer usa a ideia de sistema linear, né?
ou na ideia de resolução por determinante, né? Então, essa diagonal aqui a gente vai multiplicar os dois e colocar o número que dá, ou seja, se der positivo, coloca positivo, se der negativo, deixa negativo. E depois, no sentido oposto, o oposto a gente inverte, né? Então, faz a multiplicação desses dois, se der negativo, você coloca positivo, se der positivo, coloca negativo. Aí calcula o determinante, vai estar lá as alternativas. A segunda é da prova da AP de 2018, ele colocou, dada a matriz B, essa matriz é de ordem 3x3, e aí tem que calcular o determinante também da matriz 3x3, aí tá as alternativas lá. A 3x3 é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa utilizar a regra de Sarro, né? Ou Sarri, né? Às vezes a gente fala Sarros assim porque leu do jeito que tá, mas a pronúncia correta é Sarri, que é francês. Então, como é que nós fazemos aí, né? Aplicando a regra de Sarri, né? A gente copia a matriz e copia a primeira e a segunda coluna para ficar mais fácil para visualizar as diagonais. Nesse sentido é positivo, só fazendo essa multiplicação não é suficiente para calcular o determinante, só lembrando, tá? Tudo foi dado, estudado e tal, mas só recordando. A gente precisa usar todos os 9 números que compõem a matriz, né? Na 2x2, fazendo essas diagonais, a gente pega todos os números, na 3x3 não. Então, precisa fazer a multiplicação dessas diagonais aí, são 3, né? E aí depois, agora no sentido contrário, né? Lembrando que aqui a gente vai inverter. E outra coisa, aqui também tem algumas diagonais que tem zero, né? O que tiver zero nem precisa fazer, porque como vai multiplicar, se tiver um desses números aí for zero, o resultado da multiplicação vai dar zero, tá? Então não precisa se preocupar com essas que tem zero. Aí só pega as que tem o valor aí. Aí fica mais fácil. E toma cuidado para não errar o sinal, igual lá menos 1 que multiplica menos 8, né? Cuidado para não errar isso aí, tá? Aí tem tudo aí na apostila, só para dar uma recordada. Bom, agora o exercício número 3, AP 2017. Considere o sistema de equação, aí tá lá, é um sistema 3x3, né? E aí ele quer saber o que, ó? Seja a matriz de ordem 3x4, lembrando que vem primeiro linha, depois coluna, 3 linhas e 4 colunas, que representa o sistema dado, então a matriz 3A, ou seja, 3 vezes essa matriz A, então primeiro nós vamos ter que escrever essa matriz 3x4 e o resultado multiplicar por 3. Aí ele coloca aqui a ordem dessa matriz, né? O tipo, né? O resultado final dessa matriz, tá? Então tem que tomar cuidado, não é muito difícil, mas tem que tomar cuidado porque tem que multiplicar a matriz por 3. Então montei aqui a resolução. Esse é o sistema, né? Tem a coluna do x, a coluna do y, a coluna do z e os termos independentes. Quando a gente monta por regra de Cramer, a gente coloca o igual, né? Só que aqui ele colocou tudo junto, colocou tudo numa mesma matriz. Então, o que você vai fazer para escrever essa matriz? A primeira coluna você vai colocar os coeficientes, os números que estão multiplicando o x, né? Então, é só olhar lá e colocar. A segunda coluna, os de y, lembrando, quando tem menos e mais y ali, né? Menos está sendo multiplicado por 1 negativo e mais por 1 positivo, né? Não altera, né? Quando multiplica por 1, certo? As colunas do z, né? Então coloca os números que estão multiplicando o z. E por último, o último você vai colocar os coeficientes do que é chamado de termo independente, né? Que seria o 11, o 0 e o 4. Escreveu a matriz? Acabou? Não, né? Só precisa fazer a multiplicação por 3. Ou seja, aí você vai escrever 12 números, não é? Como que você vai fazer 3 vezes essa matriz? Você vai multiplicar todos os números, todos os 12 números por 3, né? Então, multiplicando tudo por 3, aí você vai chegar na resposta final lá, tá? Toma cuidado aí que tem, vamos dizer assim, pegadinha, como você gosta de dizer, né? Eu acho que é falta de atenção mesmo, mas vamos lá, presta atenção para não fazer errado, essa não é tão difícil. E agora, o último exercício de hoje vai ser um exercício que caiu na AAP de 2020, só que caiu no terceiro ano, que é o que eu estava comentando com vocês de alguns temas que são de séries anteriores e eles vão ser aplicados aqui, tá? Então nessa figura nós temos um círculo e esse círculo tem o diâmetro, né? E esse diâmetro ele foi dividido em um segmento que ele chamou de A'.
E aí a gente tem o segmento A' B e o segmento A' C. Tá? Então ele fala lá, ó, observe a figura onde AC é igual a 9 e a linha B é igual a 4 centímetros. Então tá lá as medidas lá, né? Ele colocou aqui, já colocou no desenho, tá as medidas, certo? Aí ele quer que a gente calcule o segmento A', né? A'. Qual é a medida desse segmento aí? Então aqui eu fiz o desenho, eu não sei se deu para perceber, mas se a gente ligar isso aqui, ó, forma um triângulo retângulo, né? O ângulo de 90 graus está lá na parte de cima, e esse segmento a linha é a altura desse triângulo, tá? E aí o que nós vamos fazer? Teria outras maneiras de fazer, mas como vai cair uma questão na prova da API envolvendo essas relações métricas no triângulo retângulo, nós vamos desenvolver 5 delas, tá? Se não quiser fazer todos os passos, só quiser fazer o triângulo final e colocar as relações embaixo, não tem problema, tá? Porque na hora que tiver o exercício, você só vai aplicar a relação final. Aí eu vou fazer o desenvolvimento de todas elas e achar 5. Teria mais, né? Mas essas são as principais relações, e aí a gente vê qual delas que a gente vai aplicar dependendo da medida que a gente tem nesse triângulo aí. Então eu aconselho pelo menos fazer o desenho desse triângulo, né? Esse triângulo que eu vou mostrar aqui, ó, esse daqui, e com as medidas que tem, né? Que está nos livros didáticos, a gente vai encontrar essas medidas e tal, e na internet também, tá? Então, bom, o primeiro triângulo, né, foi marcado lá 3 vértices, né, 3 pontos. Esse maiorzão aqui nós vamos chamar de A, B e C, certo? Ele é um triângulo retângulo, tá lá a medida, e a gente precisa descobrir qual é a altura dele naquele exercício. Fazendo a medida dessa altura, a gente vai perceber que esse triângulo foi dividido em 2 triângulos menores, né? À esquerda da altura tem um triângulo menor de todos e à direita tem um triângulo médio, vamos pôr. E juntando esses dois formam esse triângulo maior aí, tá? Nos livros a gente vai encontrar as medidas desses triângulos, desses outros 2 triângulos que ficaram, M e N, tá? Que é as medidas aí. Aí esse triângulo, se você quiser desenhar, ele tem que desenhar, porque aí tem essas medidas que eu coloquei, você precisa saber para poder usar essas relações métricas, tá? Então, aí, se quiser desenhar, ele pode desenhar. Eu vou fazer as outras relações usando esses 3 triângulos que a gente tem aí, né? Mas se não quiser fazer todas, não tem problema. Aí você pode fazer o triângulo final, só copiar as relações embaixo e aí a gente aplica, né, uma delas. Geralmente uma só a gente já vai resolver, tá? Bom, a primeira relação que a gente encontra aí é qual? É a medida da base desse triângulo maior, que a gente chamou de A, né? E o que a gente percebe? Em cima desse triângulo tem um triângulo menorzinho, né? Vou começando da esquerda. O triângulo menor é o que? MCH, né? São 3 medidas ali. E o outro triângulo médio, NH e B. O que a gente percebe? Que se a gente somar a medida M mais a N, vai ser igual à medida A, né? Bem óbvio isso daí. Então, por exemplo, se a medida M é 1, a medida N é 4, significa que a base daquele triângulo maior é igual a 5, né? Então, a primeira relação que a gente tira é essa daí, bem óbvio, olhando o triângulo aí, tá? Agora, as outras relações a gente vai tirar relacionando os lados, porque esses triângulos aí, eles são semelhantes, eles têm características semelhantes aí, né? Algumas relações de medidas aí, então nós vamos ver se eles são semelhantes, eles têm segmentos proporcionais. Para achar a proporcionalidade, a gente usa o que é conhecido como regra de 3, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? No desenho, eu mantive aquele triângulo que está na parte inferior, aquele triângulo menor, né? Não, aquele triângulo completo, né? Com todas as letras. E aqui nós vamos comparar o triângulo maior, que é composto por A, B e C, né? Os lados A, B e C, e o triângulo médio. O que eu fiz? Eu rotacionei esse triângulo
para que ele fique mais fácil da gente visualizar qual os lados que são proporcionais. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro relacionar os lados e aí a gente vê qual que é as relações de proporcionalidade, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver primeiro qual é a medida daquele triângulo lá depois que eu rotacionei, né? Depois que a gente rotacionar, a gente vai ver. Então, o triângulo médio é composto pelos lados BHN, certo? Então, nós vamos ver aqui qual é os lados. A gente vai reparar que o lado B, ele tá oposto ao ângulo de 90 graus ali, o ângulo reto. Então, o lado B é o lado oposto. Então, vou colocar aqui, tá vendo? E os outros lados, que seriam o H e o N, eles formam o ângulo de 90 graus. O lado N, ele é o lado maior e o lado H é o lado menor. Então eu vou colocar as duas medidas aqui. E eu coloquei ele rotacionado assim, por quê? Porque aí fica mais fácil da gente poder ver aí, né, qual que é as relações, tá? Então, agora a gente vai achar a relação aplicando a regra de 3, né? Então nós vamos ver, eu coloquei até pelo código de cores, para a gente poder analisar, ver quais são as relações. Aí a gente vai tirando, igual a gente já tirou uma, vou tirar mais 4 relações envolvendo esses triângulos. Então esse é o maior e o triângulo médio, né? Então, ó, esse lado C, comparando com o outro triângulo, ele é proporcional ao H, né? E o outro lado, vou pegar, poderia ser qualquer uma aqui, vou pegar essa daqui do lado A para o lado B, né? Então a gente vai comparar dois lados, né? E dois lados, né? Ver qual deles que tem a mesma relação, tá? Bom, a primeira vai ser C sobre H, né? Que aí a gente vai aplicar o que é conhecido como regra de 3, né? E o A sobre B, certo? Então comecei do triângulo maior para o triângulo menor. Bom, como que a gente calcula a regra de 3? A gente multiplica em diagonal, não é isso? Então faz esse vezes esse e esse vezes esse, certo? Nessa relação aí, a gente não vai aplicar propriedade de potência nenhuma, porque todas as letras são diferentes, tá? Então vai ficar A vezes H, né? Igual a B vezes C. Então essa é uma relação de proporcionalidade, porque se elas são proporcionais, a gente dividindo os lados, a gente acha uma igualdade, né? O que eu fiz ali? Multipliquei cruzado, porque está multiplicando, dividindo, né? Está dividindo, passa multiplicando, então a gente acha a relação de proporcionalidade. Essa é a primeira relação. A segunda relação, nós vamos achar envolvendo os lados AB e esse outro lado aqui, o B e o N, tá? Então, vou começar pela medida rosa aqui, tá? AB, certo? Vai ser igual a B sobre N. Né? Repara que eu comecei do maior para o médio, né? Então, agora a gente vai multiplicar em diagonal para poder achar essas relações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por onde está as letras iguais, porque agora a gente vai perceber que algumas vai ter letras iguais, né? Então eu vou aplicar isso aqui, ó, tá vendo? B vezes B. B vezes B dá B elevado à segunda potência, né? E A vezes N, né? Então vai ficar o quê? B ao quadrado é igual a vezes N, eu estou mantendo uma ordem alfabética, né? Primeiro vem o A e depois o N, certo? Esta é a segunda relação, tá? Desses dois triângulos aí, né? Então no total já foram 3 que nós achamos. Agora vamos comparar do triângulo maior para o triângulo menor. O triângulo menor, ele no desenho inferior à esquerda, a gente tem as medidas C, M e H, né? Então eu rotacionei também para ficar mais fácil para a gente visualizar quais são os lados proporcionais, né? E aí fica mais fácil. O lado C, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Repara que eu rotacionei para ficar parecido com um triângulo, para a gente perceber que é semelhante, né? A diferença é que um é menor e o outro é maior, mas ele é semelhante. Então, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é a medida C.
coloquei aí. Sobrou a medida M e a medida H. A medida H é o lado maior dos cantos que formam um ângulo de 90 graus. Então, o H está aqui, né? E o M, a medida é menor. Aí agora a gente vai comparar, né, essas relações e vamos ver o que nós conseguimos fazer aí, tá? Então, comparando, o lado C, ele está relacionado com qual lado? Está para qual lado? Está para o lado M, tá vendo? E vou pegar essa medida aqui da base, né? Que é C, o A está relacionado com o C. Eu poderia pegar outras, mas eu estou pegando as principais, tá? Que dá para fazer um monte de relação aqui, mas vamos lá. Então aí vai ficar como? Vai ficar o C sobre M, né? Que é os lados azuis aí que eu coloquei, e os lados rosas seria A sobre C. Eu vou multiplicar de novo em diagonal, vou fazer C vezes C, vai dar C elevado a 2, não é isso? Igual a A vezes M, né? Então, essa aí é mais uma relação do métricas, chamado triângulo retângulo, né? Métricas tem a ver com as medidas ali, tá? A última relação é envolvendo o triângulo médio e o triângulo pequeno, triângulo menor, tá? Então, eu não repeti, porque é só voltar nos vídeos, você vê qual é a medida, né? Coloquei mais ou menos no mesmo formato, só para a gente ver qual lado que está relacionado com qual lado, tá? Então, eu vou começar com essa daqui. Essa aqui eu só vou fazer uma também. Então, vai ser o H, está relacionado para M, assim como N para H, né? Que são os lados que compõem as medidas aí. Coloquei colorido para ficar mais fácil de enxergar também. Então, a gente vai ter o que? H vezes M, certo? Vai ser igual a N sobre H. A gente vai multiplicar essas duas aqui, né? H vezes H vai dar H ao quadrado. E na outra diagonal, a gente vai colocar o M vezes N, né? Então, essa é a última relação. Daria para fazer mais, né? Relações, mas essas daí são as principais, né? E tanto para esse exercício que eu vou fazer hoje, quanto para dar prova, você só precisa saber qual usar, né? E aí você já consegue fazer, tudo bem? Então, assim, se não quiser copiar todas as relações, não tem problema, né? Eu só coloquei elas aqui no final. E aí você pode fazer esse desenho do triângulo, desse triângulo que está aí no canto superior direito, é bom fazer, porque aí você compara esse desenho com o exercício. E aí você tem as 5 relações, e aí você tem que ver qual delas que você vai usar. Geralmente a gente usa só uma, né? Só uma relação para poder aplicar dentro deste triângulo retângulo, tá? Bom, então o desenho está lá de novo. Eu tenho essa medida H e tem a medida 4 centímetros e 9 centímetros. Aí nós vamos comparar com o desenho, o triângulo que é estudado nas relações métricas, para ver qual que nós temos. Então nós precisamos saber qual é o H, né? Vamos calcular qual é o H. E esse H, ele aparece em duas relações dessas 5 que a gente tem. Da segunda relação e da quinta relação, certo? Então, nós precisamos calcular H, nós vamos ver qual delas tem o H, que são duas. Aí nós vamos ver a segunda relação, que é A vezes H é igual a B vezes o C. Vamos ver se a gente pode usar ela, tá? Porque aí a gente precisa ver, comparado com aquele triângulo lá, que a gente está na parte de cima, no canto superior direito, nós vamos ver qual que nós temos. O A, nós conseguimos calcular. Como que nós conseguimos calcular? Nós conseguimos calcular usando a primeira relação. O M e o N aparecem, tá vendo? O M é 4 e o N ele é 9. Então, o A só pode ser 13, né? Que é a soma dos dois. Então, o A a gente consegue calcular. E o B e o C? Comparando com o desenho, a gente percebe que essa relação não é suficiente. Por quê? Porque está faltando alguma letra, né? A gente consegue calcular o A, o H a gente precisa responder, que é o exercício, ainda sobra mais 2 letras. Então, essa relação a gente não consegue utilizar. Por quê? Porque vai faltar número, né? Faltar número para a gente poder fazer, tá? Então, dessas relações aí, essa segunda a gente não pode usar, então só sobra qual? Só sobra a quinta relação. A quinta relação a gente pode usar porque tem a altura elevada à segunda potência
é igual a n vezes n. O n a gente vai colocar o que aí? O valor que ele deu lá no exercício, né? Então olha só, essa relação que nós vamos usar, o h a gente não sabe, o m é igual a 4, é só comparar o desenho, né? E o n ele é igual a 9. Então o que nós vamos fazer? Usando essa relação nós conseguimos calcular agora quanto é o h ao quadrado, porque tem 3 letras, né? Então aí ele deu 2, sobra uma, aí é brincadeira de criança, né? Então, o que você vai fazer? Vai ficar lá, h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai dar um número. Desse número, você vai fazer a raiz quadrada, porque precisa encontrar quanto que é a altura h, ou seja, h elevado à primeira potência. O contrário de tal quadrado vai fazer a raiz quadrada, né? Então faz isso, tá? Se não quiser, voltando, não quiser fazer todos os desenhos igual eu fiz, pelo menos esse último e essas relações é importante, porque aí você compara com o exercício e vê qual delas que você vai usar. Bom, então é isso, tá? Na aula de hoje só esses 4 exercícios. Aí façam, qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp e a gente tenta tirar a dúvida, tá bom? Tchau, tchau. Até quinta-feira.